Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente da Associação Médica Cearense, Ricardo Pessoa. Como está a saúde pública no estado do Ceará? Qual a avaliação da área na Prefeitura de Fortaleza? Qual o cenário de atuação das cooperativas médicas no estado? Ainda, os planos da atual gestão da Associação Médica Cearense. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Ricardo de Paula Pessoa é médico. O convidado tem 2 residências médicas, uma especialização e um mestrado. O entrevistado trabalha nos setores privado e público. Neste último, atua nas gestões municipal de Fortaleza e estadual, onde ingressou por concurso público. Ricardo Pessoa é presidente da Associação Médica Cearense, AMC. E é com o médico Ricardo Pessoa que converso no programa de hoje. Doutor Ricardo, presidente da Associação Médica, o nosso muitíssimo obrigado por estar aqui conosco nos estúdios da TV Otimista, no programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui conversando um pouco com vocês. A gente, antes de começar a gravação, quando a gente estava aqui combinando o dia e o horário, a gente inclusive falou desse corre-corre, né, da agenda do senhor, que é muito corrida, do médico de maneira geral, né? O senhor já é formado há um tempo, é de uma geração anterior e, portanto, percebe que a dinâmica médica profissional é outra, doutor, em relação da época em que o senhor se formou? Sim, a sociedade mudou, né? Eu me formei em 1995. Uhum. Existiram algumas mudanças, assim, não só vamos dizer assim, do corre-corre, né? Mas também algumas relações de vínculo empregatício, como a sociedade muda. Exatamente. Os modelos de negócio, né? Mas a essência da medicina, ela tem que continuar sendo a mesma, né? Que é em prol do paciente, né? Exatamente. O senhor é presidente da Associação Médica Cearense e há pelo menos outros 2 organismos, né, que congregam médicos aqui no Ceará. No caso, o Conselho Regional de Medicina e o Sindicato dos Médicos, né? Para o nosso telespectador que não está iniciado sobre a função, a atribuição de cada uma dessas entidades, como que o senhor apresentaria a Associação Médica, diferenciando do Conselho e do Sindicato? A Associação Médica Cearense, assim, só para contemporizar, é a instituição médica mais antiga do Estado. Sim. Ela foi fundada em 1913. O primeiro presidente foi o Barão de Studart. Na época ela era chamada Centro Médico Cearense, porque não era formada só por médicos, né? Era médicos, dentistas, farmacêuticos. Nesse momento só existiam em Fortaleza 26 médicos. Né? Formados fora, claro, que não havia... Exatamente, isso é uma observação importante. Eram formados na Bahia e no Rio de Janeiro, principalmente, né? E outros formados no exterior. Aí depois a Associação Médica, a história dela, ela surgiu na tentativa de unificar aliás, juntar esforços, né, dos médicos, dentistas e farmacêuticos para conseguir ter, vamos dizer assim, discussões coletivas em prol dos problemas que existiam na época, a seca, a varíola. E um dado curioso é que a segunda associação de médicos do Brasil é a nossa. A primeira foi de Pernambuco. Depois que veio a Associação Médica Brasileira, que é na qual a AMC hoje é filiada, né? A Associação Médica Brasileira só veio depois de 30 anos. Depois disso, nesses anos, né, de existência da Associação Médica Brasileira, foram criadas também outras entidades médicas, da qual você falou, todas dentro da AMC. Sim. O Sindicato dos Médicos, o Conselho Regional de Medicina, a Faculdade de Medicina da UFC, a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, Seção Ceará, o Clube do Médico, a parte social, né, aí o braço social da AMC. Então, assim, o que a AMC hoje, ela vamos dizer assim, qual a missão dela, né?
Então, sempre defender os interesses da classe, não só no sentido de propriamente do médico, né, mas de atualização científica, para que os médicos possam prestar serviços melhores à população, condições de trabalho, remuneração, e também a parte social, a parte social dos médicos, né? A parte científica, esse segmento, o segmento científico é que é o mais forte da Associação Médica de Cearense. Porém, quando existem alguns movimentos do ponto de vista coletivo, as três entidades, geralmente, elas trabalham juntas. Quando é uma pauta comum, né? Exatamente. Quando tem uma pauta comum, as três entidades trabalham juntas, né? Algumas, por exemplo, condições de trabalho. Condições de trabalho. Pega todo mundo. Pega todo mundo. O conselho está mais ligado à ética médica. Mas a ética médica, para você trabalhar dentro da ética, você tem que ter uma condição de trabalho adequada, uma remuneração adequada. Claro. O sindicato, no nome já diz. Sim. Sindicato, né? Ele nasceu da luta coletiva de qualquer classe, né? Aí já tem uma ação mais política, né? Exatamente. Isso em detrimento de defender os interesses da classe, né? Entendi. Como toda classe. Tem o sindicato dos bancários, né? Tem o sindicato dos trabalhadores do município, e assim vai. Entendi. A Associação Médica Cearense, assim como a AMB, é uma entidade que reúne médicos independentemente da especialidade, né? Isso. Mas nós temos, presidente, eu gostaria que o senhor comentasse, hoje, a propósito de especialidades, associações médicas específicas, né, dentro daquela especialidade. São né? Mais de 50. Pronto. Esse associativismo, ele reduziu ou botou mais peso numa AMC, por exemplo? É assim, essa sua pergunta é bem interessante. Todas as sociedades médicas de especialidade, sociedade de gastro, sociedade de cardio, sociedade de dermato, são vinculadas à AMB. Isso. Que é a Associação Brasileira, Médica Brasileira, que é a nossa sociedade mãe, vamos dizer assim. Sim. O título de especialista, ele é título de especialista em gastroenterologia. Eu tenho título de especialista em gastroenterologia e endoscopia digestiva. Só quem pode fornecer esse título é a AMB. Entendi. Nenhuma outra entidade pode fornecer o título de especialista. Então, todas essas sociedades, elas estão vinculadas à AMB. São ramificações. São. Né? Porém, como existem as anuidades, que você paga de 1, de 2, de 3, isso, de certa forma, enfraquece. Porque o médico ele vai ter 3 anuidades para pagar, né? Anuidade, por exemplo, eu pago 3 anuidades. Eu pago a da Federação Brasileira de Gastro, a da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e da Associação Médica Brasileira. Então, aí, algumas vezes, a pessoa escolhe e acaba que enfraquece uma sociedade ou outra. Entendi. Nesse sentido, né, que você está falando. Entendi. Para a gente ter dimensão dos médicos atuantes, né, com registro aqui no Conselho, a associação tem quantos em termos percentuais ou absolutos? Aí vai para outro problema, que é a questão da nova sociedade que nós vivemos. Hoje, existem, por exemplo, teve a eleição do Conselho Regional de Medicina, agora recente, tiveram em torno de 18 mil médicos aptos a votar, perto de 20 mil. Desses, tem 4 mil e pouco registrados na Associação Médica Cearense. E geralmente são médicos mais antigos. Aí vai essa questão do pensamento coletivo, associativo. A gente tem tido uma dificuldade das gerações mais novas de pensar coletivamente. Sim. Não sei se essa é a impressão que você observa também na área que você trabalha. Não é só na área médica. Viu? Exatamente. Eu costumo dizer que hoje, assim, tem um irmão meu que sempre fala isso, que as pessoas são tão egoístas hoje que não dividem nem a música que escutam. É cada qual com um fonezinho de ouvido escutando sua música. Então, isso tem um problema nos pensamentos coletivos, que se você quer chegar rápido, você vai sozinho, né? Mas se você quer chegar longe, você deve ir em grupo. Exatamente. Você consegue alcançar muito mais objetivos. Um concludente que estiver nos acompanhando agora, qual o argumento que o senhor apresentaria para ele procurar, por exemplo, a Associação Médica Cearense e se filiar? É a defesa da classe. Hoje nós vivemos um momento do mercado
né, que nós vivemos no serviço privado, principalmente, a entrada dos grandes grupos econômicos, né, grupos que não é só grupos que trabalham com a saúde, grupos de investidores. Que estão no mercado financeiro. Né? Exatamente. Que aí o dinheiro é do mercado financeiro, é um dinheiro, vamos dizer assim, em bem maior quantidade, que o segmento saúde é um dos segmentos que esses grupos atuam. Então, a relação ficou mais complicada. Porque essas pessoas, eles são investidores, visam bem mais o lucro. É um capital fluido no planeta todo, né? Exatamente. E aí a gente tem dificuldade. Se nós não nos unirmos, como nós vamos nos defender perante esse poderio, né? Exato. Então, esse é o ponto principal. Para, como é que se diz? Proteger a classe nesse sentido. E também existe a questão científica. Que a medicina, ela é uma ciência. Sim. É uma ciência que ela se baseia nos trabalhos científicos, baseada em evidências, e que a gente tem que estar ligado a alguma sociedade para que a gente se mantenha atualizado e possa prestar um serviço de melhor qualidade para a população. Aquele clichê que para mim faz sentido, né, de que unidos somos mais fortes, né? Ah, sim, qualquer coisa na vida. Sindicato, associação. No tudo na vida. A gente não faz nada sozinho. É verdade. Presidente, quando o senhor fala classe médica, me remete àquela ideia de que os médicos têm um discurso autorreferente de ser uma classe, né? Enquanto que, de maneira geral, tecnicamente, na verdade, uma categoria profissional, como outras igualmente importantes, né? Eu estou fazendo esse preâmbulo para lhe perguntar, na avaliação do senhor, com a experiência que tem, representante de uma entidade importante, o perfil do médico mudou de 30 anos para cá, do ponto de vista da visibilidade do status social, doutor? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que aí são vários motivos, né? Se discute isso. Inclusive uma pauta das próprias entidades. Primeiro assim, existe você colocou no ponto que o médico, ele é uma categoria dentro de várias categorias profissionais que trabalham no segmento de saúde. Perfeitamente. Todas elas são importantes. Todas. Todas têm sua importância. O enfermeiro, o terapeuta ocupacional, o dentista. São complementares. São complementares. O fisioterapeuta. Ninguém faz nada só. Uma equipe multidisciplinar. Senão não existiriam as faculdades. Perfeitamente. Né? Se o Ministério da Educação cria essas faculdades, é porque tem um fundamento. Então, nós devemos trabalhar todos juntos. Cada qual com a sua, vamos dizer, dentro da sua área, da sua competência. Mas devemos nos respeitar, isso em prol do melhor tratamento para o paciente. Haja vista o que aconteceu aí na pandemia, né? Foi um exemplo mais próximo do sofrimento que todos nós passamos, da importância de ter um enfermeiro bem treinado, de ter um fisioterapeuta, porque a maioria era insuficiência respiratória, bem treinado. Isso não tenha dúvida que ajudou no sucesso do tratamento. E que muitos quedaram em defesa da vida pública, né? Exatamente, sim, não tenha dúvida. Com relação ao status, existe aí assim, quando você tem menos faculdade, não sou aqui contra a abertura de faculdade, certo? A gente só precisa contextualizar. Quando você passa a ter maior número de profissionais, seja ele qual for, né? Se você tiver um maior número de juízes, um maior número... Então, quando você tem um número pequeno para a população, essas pessoas podem, vamos dizer assim, ser mais imprescindíveis. A lógica da oferta e da procura. Exatamente. E, associada a isso, existe vamos dizer assim, então, há uma necessidade de ter médicos para atender a população do nosso país, que é muito grande, que isso é um ponto que a gente pode discutir, a questão da interiorização, que é uma grande dificuldade. E, associada a isso, infelizmente, com esse aumento do número de faculdades, principalmente faculdades privadas, há o que limita, às vezes, a entrada no curso é a condição financeira. Entendi. Então, certamente, você pode ter uma dificuldade, assim, vamos dizer, será que realmente aquela pessoa quer ser médica?
E às vezes um vocacionado, por não ter a condição financeira, não fica de entra. fora, né? E aí, isso pode, de certa forma, você ter, assim, alguns profissionais que não tenham essa vocação. Entendi. Que é muito difícil você escolher sua profissão com 17 anos. Não é fácil, eu tenho vivenciando isso lá em casa. A gente é difícil. Às vezes a gente, anos depois de formado, ainda fica na dúvida, fica né? na dúvida. Então, assim, esses fatores podem ter atrelado a essa questão da diminuição do prestígio. Mas eu acho que se tudo que você faz bem feito, você acaba mantendo... Na realidade, ninguém... Dá para se destacar na multidão, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Na realidade, um médico, ele não é melhor do que as outras profissões, entendeu? Todos nós somos importantes. Perfeitamente. Presidente, vamos fazer um rapidíssimo intervalo dos nossos 3 blocos do programa, mas gostaria que o senhor deixasse conosco o seu endereço no Instagram para quem quiser procurar o senhor, a AMC, etc. O da AMC é Associação Médica Cearense, né? @Associação Médica Cearense, e o meu é Ricardo R.P. Pessoa. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta aqui com o Dr. Ricardo Pessoa, que é médico e presidente da Associação Médica Cearense. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui ao meu lado, o médico Ricardo Pessoa, presidente da Associação Médica Cearense, falando aqui da importância dos avanços e também dos desafios da categoria profissional, da classe médica, uma das mais importantes em atuação em qualquer sociedade. Doutor, rapidamente o senhor falou no bloco anterior sobre essa, vamos chamar de lacuna da interiorização do médico, né? Inclusive o programa Mais Médicos do governo federal tem aí um dos principais argumentos, né? Eu queria a sua avaliação, por gentileza. A gente divide assim, o SUS divide o atendimento médico, né, em saúde primária, secundária e terciária, né? A saúde primária, a unidade básica de saúde, né, que é o posto de saúde. Isso. E esse problema de atendimento em saúde primária, ele não é só do Brasil. Ele não é só do Brasil. Vários países no mundo vivem esse problema, porque são poucos os médicos que querem trabalhar na saúde primária, em posto de saúde, sendo médico de família. A maioria quer procurar uma residência médica e fazer ser especialista, né? Porque remunera melhor, tem uma possibilidade de no futuro você ganhar, ter uma condição de vida melhor para você. Montar um consultório, né? Exatamente. Exatamente, você pode ter sua vida privada, né? Já nesse sentido dos programas primários, geralmente você vai ser funcionário público. E o Brasil ainda tem outro problema, que é o tamanho. O Brasil é um país continental, né? Existem vários rincões e que existem as lacunas, né? Muitas. E que, logicamente, nenhuma profissão, não é só o médico, quer ir trabalhar nos rincões. Se você chegar para um advogado e disser, rapaz, você vai trabalhar no interior do Mato Grosso. Será que ele quer ir? Não. Ninguém quer ir, né? Até, por exemplo, um profissional de comunicação, né? Ele vai colocar uma série de exigências. Né? Porque aí são vários fatores, né? Tem a condição financeira, tem a sua família, seus filhos vão estudar onde. Então... Fazer uma pós é difícil. Exato, a condição de trabalho, você vai conseguir exercer aquilo que você foi ensinado e treinado, né? Então... O que se defende é um programa parecido, vamos dizer, um vínculo empregatício, né? Um programa de carreira de Estado, né? Que a semelhança do juiz, ele começa a trabalhar no interior do magistério e ele vai avançando para o município com marcos mais importantes. Magistrado, né? Da magistratura, ele vai avançando até
ele chegar perto da capital. Então, ele sabe que ele vai ficar lá um período. Parece justo esse formato, né? Agora, você vê como não é fácil, porque nós tivemos agora... Há quantos anos se fala nisso? Será que realmente os governos não querem fazer isso? Ou é porque realmente é difícil? Né? Porque houve uma mudança aí, você viu agora, nós vivemos nos últimos 15 anos nos governos do país, houve uma mudança radical de governo, nenhum dos dois conseguiu resolver, né? Então, assim, não deve ser uma coisa, não é uma coisa que precisa ser discutida com maior amplitude do governo, das entidades de classe, da sociedade, para saber qual é o melhor modelo para que você consiga. Entendi. Por exemplo, você falou aí no Mais Médicos, né? Existe uma discussão de que os médicos são de fora, não tem revalida, isso é uma discussão que tem que ser feita com muito critério, né? E é importante essa discussão. Mas, por exemplo, há 15 dias eu recebi uma notícia no estado americano que ele liberando para ter médico no programa, como se fosse o nosso saúde primária, sem o revalida deles. Lá nos Estados Unidos, como as leis são estaduais, né? Então, eles também têm essa dificuldade. Então, isso precisa ser discutido mais a fundo, Ou seja, entendeu? aquele dilema entre a demanda e qual tipo de atendimento que vai acontecer. Exatamente. Porque, assim, a gente... isso precisa ser discutido, porque essa população ela precisa de atendimento. Exatamente. Voltando um pouquinho sobre o interesse do médico, do baixo interesse do médico em atender no interior. A gente teve aí, está tendo, né, nos últimos anos, a instalação de cursos, né, de medicina no interior. Aí é outra polêmica. E aí também aquele curso tem perspectiva de depois oferecer uma pós-graduação. Isso minimiza a falta de interesse, o baixo interesse do médico em trabalhar e eventualmente até ir para uma pós no interior do isso estado? é interessante, esse projeto do governo, essas exigências, né, de que tem que ter pós. Mas a abertura de faculdades, a gente tem que ver com muito critério, né? Tem que ver com muito critério, porque você pode ter um cálculo hoje que existe um número de médicos para a população insuficiente, mas daqui a 5 anos, porque com o número de médicos que estão se formando hoje, daqui a 5, 10 anos, esse número essa relação vai começar a se... vamos dizer, otimizar. E pode até haver, não diria estrangulamento, mas uma saturação. Exatamente. E aí vai diminuir muito a qualidade. Entendi. Vai diminuir muito a qualidade prestada à população. E outra coisa que é importante a gente salientar na abertura de faculdades é os professores. Quem serão os professores dessa quantidade de faculdades? A gente sabe que um professor universitário, ele precisa de uma formação. É uma formação diferenciada, com lógico, a sua formação principal, né, daquela profissão. O médico tem que ter mestrado, doutorado, ligar ao ensino. Ele tem que ter uma vivência já para poder transmitir. Não precisa ter só, além do conhecimento científico, ele tem que ter um conhecimento de pedagógico, de formação de professor. Então, você precisa... E uma faculdade de medicina é uma faculdade longa, são 6 anos. Então, são muitos professores que são necessários. Então, são vários pontos que precisam ser discutidos. Que é importante, que a gente quer que mais pessoas se formem nas mais variadas profissões. Quanto maior o número de profissionais com acesso à educação, melhor para o país, né? Não tenha dúvida. Mas isso tem que ser feito sobre uma regulação. O que aconteceu com relação a essas faculdades, tem uma norma do Temer, né, que proibiu a abertura de faculdades, não foi? Isso. Pelo MEC. Aí houve uma judicialização das universidades. Então tirou-se do MEC vamos dizer, esse poder de controlar a abertura ou não. Então passou a ser judicial. Exato. Aí tirou qual é a instituição mais importante do país na educação? O MEC. Então não pode sair da mão dele. O governo federal agora está tentando trazer de volta
para que haja um maior controle. Agora, isso precisa ser bem discutido com as entidades de classe. É verdade. E com a sociedade. Inclusive por ter aí uma força do setor privado muito forte, Sim. né? Um curso de medicina, na média, privado, entra na casa de 1 milhão ou mais, né? De milhões, né? Hoje você paga em torno de... Tem curso aqui no Ceará que chega a ser mais de 12 mil mensal. Isso esticado para 72 meses, 6 anos, 72 meses. Uhum. Então, puxado. E aí você tem uma presença do capital privado muito forte. Muito né? forte, Uhum. exatamente. Então, isso é uma coisa que precisa ter um cuidado e a discussão com a sociedade. Exatamente. Presidente, o Brasil, e especificamente o Ceará, ele tem médicos de mais, médicos de menos? O problema é a distribuição? Como é que está o panorama hoje? O problema maior é a distribuição, né? Uhum. O problema maior é a distribuição. Muito concentrada Muito aqui, concentrada, né? Nas capitais, nas cidades grandes, né? Uhum. A gente fala as capitais, mas as cidades maiores, né? Uhum. E essa é o mesmo que a gente discutiu aqui há pouco, né? Então seria o caso de o governo, por exemplo, que é o provedor desse processo, né? O estimulador, de pensar mais na redistribuição dos já formados do que abrir novos cursos? Ou isso não seria a solução? Eu acho que são várias coisas. Talvez fechar alguns cursos. Sério? Sim, alguns cursos pelo país que talvez não tenham condição. De baixa qualidade. De baixa qualidade. Abrir outros, dependendo da situação, né, da região, com uma fiscalização mais importante, mais efetiva, né, e fazer programas que realmente estimulem o médico a ir para o interior. Um exemplo, porque a gente teve aqui no Ceará, né, agora nos últimos 15 anos, exemplos, assim, lógico que é uma cidade maior, como Sobral, mas Sobral, depois da faculdade, do hospital regional, e lá depois surgiram algumas residências médicas. Então, muitos médicos já ficam lá. E fica meio autossuficiente. Autossuficiente, né? exatamente. Só que isso precisa ter um controle, mas talvez uma fiscalização do funcionamento, né? Se realmente está trazendo. Porque às vezes a gente pensa, para abrir uma faculdade de medicina, a gente olha assim, os editais como saíram agora em algumas cidades, a gente vê, mas será que tem condição realmente de ter um curso, um hospital que dê assistência, Isso. entendeu? No governo anterior, houve aquela ação, eu queria até saber se ainda existe, né? Do governo do estado que bancava uns voos, né, de Fortaleza para algumas cidades do interior, levando e trazendo Não médicos. existe mais. Não existe mais. Eu posso dizer isso. É um avanço, né? Isso aí é assim, eu posso lhe dizer assim, por experiência até lá em casa, porque a minha esposa foi trabalhou no Regional de Sobral durante 10 anos. Que fazia esse trajeto, né? Ela trabalha no ISGH, então ela participou da instalação do Hospital Regional da Zona Norte, ela é radiologista e trabalhou lá desde o início. Então, no começo, não era só médico que ia, não. Ia fisioterapeuta, enfermeiro, de avião, porque não tinha. Por exemplo, você abriu... uma cidade como Sobral, né? Exato, você abriu uma UTI pediátrica. Tem que ter pediatra especialista em UTI. Não é neonatologista, é UTI pediátrica, é diferente. Aí você tem que ter um enfermeiro que trabalhe na UTI pediátrica. Precisa. Então, as pessoas, fisioterapeuta, do mesmo jeito. Então, esses profissionais foram, o governo levou, né? E aí foram transmitindo conhecimentos, dividindo experiências. E aí. Foi positiva essa ação do muito. governo? Eu acho que eu entendo que sim. Entendi. E aí, à medida que foi ocupando, foi tirando, né? E hoje, se você for lá ao Hospital Regional de Sobral, tem muitos poucos profissionais que precisam ir daqui para lá, né? Presidente, um professor da Faculdade de Medicina, uma vez falando sobre esses gargalos, né? Muito experiente, etc., ele disse, Erivaldo, quando alguém está no sufoco, quando um paciente chega desesperado para um atendimento, ele não vai perguntar, ele não olha para o doutor e pergunta onde ele se formou. Isso faz sentido para o senhor? Dentro dessa discussão da qualidade da formação médica? Qualquer um pode atender, já que... Sim, nós nos formamos médicos, né? Então, nós nos formamos médicos para atender
90%, vamos dizer, 85% a 90% dos problemas, eles são resolvidos por um médico que tem uma formação boa. Sim. A gente tem que, aí volta para a faculdade. Isso. Ele tem que ter uma formação boa de generalista. Por isso que eu falei, quando o senhor citou a possibilidade do fechamento de algumas faculdades. Não, mas é porque, o que eu estou lhe dizendo é porque também a gente não pode colocar no mercado um profissional que não tenha formação. Uhum. Entendeu? Eu estou falando, não estou falando de fechamento de faculdades aqui no Ceará, eu estou falando no Brasil como um todo. Uhum. Será que todas as faculdades de medicina que existem no Brasil, elas prestam um bom serviço? Né? Exato. Não sei, né? Não só a faculdade de medicina, as outras também, né? País muito grande, como é que você consegue fiscalizar tanta faculdade? É difícil, né, para um médico. Exatamente. Então, assim, eu acho que a pessoa precisa ter o atendimento, mas precisa ter o atendimento de qualidade. O mais importante que eu digo, assim, é que o médico, ele tem que saber até onde ele pode ir, para daí ele encaminhar. Uhum. Isso é o princípio do SUS, né? Você dá o atendimento primário, se você não conseguir resolver, você encaminha para o nível secundário, e se não resolver, para o terciário. Entendi. Cabe o médico ser bem informado, para saber quais as competências dele e do sistema. Isso entra, presidente, naquela questão sobre o médico ter vários empregos, ter 2 empregos públicos, 3 empregos no setor privado, porque acaba mexendo com a condição física do profissional, etc. Também. Isso também é uma questão relevante? É uma questão relevante. Você não pode, assim, ter, se você der um plantão noturno, numa emergência que seja muito movimentada, por exemplo, certamente você vai ter dificuldade de trabalhar no outro dia, por condição física, né? Não dá para amanhecer o dia, pegar o carro e correr para outro emprego, não? Exatamente. Perfeitamente. Presidente, vamos encerrar o segundo bloco. Gostaria que o senhor colocasse novamente, para quem não anotou da primeira vez, os seus endereços no Instagram. O meu pessoal é Ricardo RP Pessoa, e o da Associação Médica Cearense é a Associação Médica Cearense. Muito bem, vamos concluir esse bloco aqui com o presidente da Associação Médica Cearense, doutor Ricardo Pessoa, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui comigo Ricardo Pessoa. Ele é médico e presidente da Associação Médica Cearense. Doutor, a gente saiu do segundo bloco falando ali mais ou menos das condições de trabalho, do nível de atendimento do médico, etc. Portanto, a gente entra agora inevitavelmente numa pauta que tem mexido, inclusive, com as entidades, que é o cooperativismo, né? O trabalho ali no consultório ligado a empresas, né, etc. Como é que está esse cenário, doutor? Aí assim, as especialidades médicas, elas se juntaram nesse pensamento coletivo, né, e fundaram cooperativas. O pensamento cooperativo, o cooperativismo eu sou fã do cooperativismo, né? Eu defendo muito, justamente por esse motivo que a gente falou aqui. Cada profissional tem um pequeno pedaço da empresa, da cooperativa. Uma cota, né? O quê? Como se fosse uma cota, né? Uma cota. A gente entra, paga uma cota e a cooperativa representa essa especialidade perante os planos de saúde ou os hospitais ou até os órgãos públicos, né? Tem algumas cooperativas que prestam serviço, várias cooperativas prestam serviço ao governo do estado, à prefeitura. Então, é uma forma de você poder conseguir mais postos de trabalho, porque você tem mais médicos sendo representados, e também conseguir melhores condições de remuneração. Porque a cooperativa vai defender 500 anestesistas. Ela tem mais força. Claro. Estou dando um exemplo aqui da anestesia, que é uma das cooperativas mais fortes que nós temos aqui no Ceará. A nossa, que é da endoscopia, ela vai defender todos os endoscopistas do Ceará, então ela consegue obter mais êxito nas negociações, né? E também nos postos de trabalho. Então é muito importante.
As especialidades, quase todas, têm suas cooperativas. E, associado a isso, aí nós temos existe o plano o sistema de saúde, saúde suplementar, né, que são os planos de saúde. Sim. Esses a gente está vivendo uma dificuldade, né? A gente já deve ter visto aí, alguém já deve ter visto nos noticiários, mesmo grandes grupos, têm colocado dificuldades. A pandemia, ela trouxe uma rebordosa que está chegando agora, né? Diminuiu a produção do país, teve desemprego, maior número de pessoas sem plano de saúde, o custo aumentou, doenças crônicas, muitos procedimentos eletivos deixaram de ser feitos na pandemia e passaram a ser feitos depois. Então, isso do ano passado para esse ano, principalmente os planos de saúde e as seguradoras estão tendo uma dificuldade de ajustar as suas contas. Entendi. Só para, assim, uma relação de negócio, né? Tem o plano de saúde, o prestador, que é o médico ou as clínicas, e o paciente, o usuário. Nenhum dos três está satisfeito. Então tem algum problema. Exatamente. Precisa ser rediscutido isso e é um grande desafio, né? O senhor diria que replanilhar os preços é mais ou menos isso? O problema... Reajustar as tabelas na prática? Não, porque é difícil, porque como é que o usuário vai conseguir pagar? Não pode. Ele já está saindo do plano. Exatamente. Então é uma equação difícil de ser. A medicina evolui, os procedimentos médicos ficam menos invasivos e mais caros, há surgimento de novas doenças que precisam de tratamentos que demandam um custo maior, e os planos de saúde têm que oferecer todo esse serviço, mas eles não conseguem transferir esse custo para a população, que já está muito angustiada, o orçamento já apertado. Então, é uma equação difícil de ser solucionada, entendeu? Entendi. A telemedicina tem potencial de baixar esses preços ou entra numa outra discussão que é a especialidade? A telemedicina é uma coisa boa e ruim. Ela é boa no sentido de que você vai, por exemplo, mostrar um exame para discutir só uma conduta, mas que não seja o primeiro atendimento. Porque na medicina eu defendo assim, a relação médico-paciente, ela é a condição mais importante para o sucesso do tratamento. Não dá para substituir, né? Não, nada substitui essa relação. Ela está desgastada. Então, se a gente coloca uma tela no meio, fica mais fria ainda. Então, eu não sei se é uma boa. Eu acredito que a telemedicina, assim, é uma opinião minha, ela deve ser utilizada para condições em que você não tem como ter acesso ao médico ali do lado. Por exemplo, o sujeito mora no interior e lá tem o clínico que dá o atendimento e ele tem uma doença mais rara que ele precisa de uma avaliação de um especialista. Aí pode ser feita uma consulta a 3. O médico que está lá, o paciente e o especialista. Entendi. Entendeu? Talvez nessa forma que você não consegue levar o especialista para aquele local, aí é importante. Eu acho que vai trazer benefício. Ainda não é aquela imagem que algumas empresas passam de ficção científica, de que um robô vai fazer uma cirurgia em outra pessoa, em outro país, a partir desse controle aqui. Não, isso aí a tecnologia Essa permite, realidade existe isso também, existe. né? Existe a internet, você pode operar com robô aqui, um paciente lá. Só que isso tem várias implicações. Primeiro, esse médico que está operando, ele é registrado naquele país? Entendi. Já vai dar a questão ética, ele é registrado? Se tiver uma complicação, quem vai responder? Né? Segundo, ele está no outro país tomando o mercado do médico desse país. Né? Tem vários fatores. Assim, não é tão simples, entendeu? Perfeitamente. Que é muito bonito, tecnologia, você ser operado pelo doutor e tal, mas existem outras implicações. Perfeitamente. Indo aqui para o setor público, a gente tem vamos chamar de disputa, né, entre o governo do Estado e a Eles eram Prefeitura de alinhados Fortaleza, se desalinharam, etc. Isso. E há uma discussão forte sobre o atendimento lá na ponta, né, tanto do governo do Estado como da Prefeitura de Fortaleza.
etc. Num panorama, como que o senhor sintetizaria a saúde pública do governo do Estado e a saúde pública da Prefeitura de Fortaleza, presidente? Aí assim, os governos, eles são, eu trabalho há muito tempo no serviço público, né? Uhum. A gente vê que é cíclico, né? Tem épocas melhores, épocas piores, Uhum. né? Mas sempre com esforço de promover um bom atendimento. A gente entende que as pessoas que trabalham lá nas secretarias, tanto do Estado do município, têm esforço em promover um bom atendimento. Eu acho que nós estamos aqui ainda pagando um pouco nós estamos correndo atrás do prejuízo, eu vou dizer de novo, da pandemia, né? Existe uma lista de fila de cirurgias muito grande, que o governo do Estado, junto com o governo federal, tem tentado diminuir essa fila, né? O programa de cirurgias, a fila é grande. Uhum. Agora, é um bom programa. É um bom programa. Eu tive semana passada conversando com a secretária de Saúde do Estado, a doutora Tânia, e ela dizendo que já tem caminhado muito, e ainda vai caminhar mais ainda. Existem alguns gargalos, mas que estão sendo solucionados. Entendi. Existe no governo do Estado essa descentralização com a abertura dos hospitais do interior, que são postos de trabalho e atendimentos para a população, né? Você vê agora em Limoeiro com serviço de oncologia, serviço de hemodinâmica, e assim vai nos outros hospitais polo. Isso é um grande feito. E a nossa perspectiva no Estado é do novo hospital, né? Da UES, nós estamos ansiosos para que esse hospital seja terminado e isso vai demorar um pouquinho ainda porque é um hospital muito grande. E vai funcionar aos poucos. Aos poucos, é muito grande, né? Não dá para começar de uma vez só. Sem falar que é caríssimo, né? Não tenha dúvida. Pra você ter ideia, isso que você falou, mais caro é botar para funcionar do que construir. Em 2 anos e meio, com o preço, mais ou menos, 2 anos e meio a 3 anos, com o preço de custeio de um hospital, você paga a construção do hospital. Como se você estivesse construindo um outro hospital a cada 2 anos e meio. Né? Exatamente. É muito caro. É muito caro. As pessoas não têm essa noção, né? Entendi. O município, ele tem tem feito um esforço na saúde primária, tem feito até alguns programas aí de ambulatórios, postos de saúde móveis, né? Que a gente tem visto. Mas ele tem o projeto da FAGFOR, né? Que vai ter um concurso, a gente ouve falar num concurso grande, mais ou menos 2.000 vagas, que deve sair o edital no começo do ano, que vai corrigir uma deficiência que tem, que é um vínculo ruim, que é um vínculo de seleção, que só passa 2 anos os funcionários. É precário ali, né? É precário esse vínculo. Então, certamente, quando 2 anos, desculpa, 2 anos renovável ou... Geralmente, com 2 anos vai trocando. Vai trocando. É ruim esse vínculo, porque quando a pessoa se ambienta, ela sai. Não, você trabalhar em alguma área sem perspectiva... É ruim para todo mundo. Não vai para frente. Acaba que o serviço prestado fica ruim. Perfeitamente. Mas a gente vê um esforço muito grande da secretaria na tentativa de corrigir isso com esse concurso que deve sair no começo do ano. Entendi. Presidente, falando aqui, a gente abriu o programa falando da associação presidida pelo senhor, né? Voltando aqui um pouco, o senhor falou aqui no intervalo que existe a AMC Jovem. Isso. Como é e para que funciona? Para que existe a AMC Jovem? A AMC Jovem, ela foi criada pelo presidente anterior, o doutor Aurilo, no sentido de a gente, vamos dizer assim, a AMC Jovem, só um esclarecimento, não é de médicos jovens, é de estudantes de medicina. Os concludentes, a partir de estudantes. Eu posso matricular ali e ele entrar para começar a vivenciar o ambiente associativo e a gente tentar colocar nas cabeças dos estudantes a importância do pensamento associativo. Para que esses estudantes que estão fazendo parte da AMC Jovem se formem novas lideranças, para que no futuro, breve, provavelmente, a gente espera isso, eles possam estar nos substituindo e representando as entidades de classe, independente de qual seja. Entendi. E isso também leva, não só nesse sentido, mas também a AMC é responsável por ações científicas e divulgação dos eventos científicos entre os estudantes de medicina. Nós temos um evento que é o Outubro Médico, que esse ano foi na 34ª edição. Então, é importante que esses jovens estudantes, eles divulguem a AMC nas suas universidades.
Hoje, os membros da MC Jovens são de 6 faculdades diferentes. Pra você ter ideia, é muito bom, muito rico. E também a nossa experiência com os jovens, a gente começa a enxergar qual a necessidade deles para que a gente possa fazer alguns ajustes. Entendi. Presidente, eu tenho ouvido aqui no programa, onde vem muitos advogados e outros perfis, né? Uma certa carência em relação ao currículo no que diz respeito ao empreendedorismo, né? Ao associativismo, etc. Porque, gestão, né? tirando ali as áreas específicas, economia, administração, que você já entra respirando mercado ali, como que você vai montar a empresa, cuidar, as outras áreas são meio que carentes disso. Sim, não tenha dúvida. Aí eu lhe perguntaria, não seria o caso de, já extenso, né, que é um currículo de medicina, receber algum olhar desse tipo? Não seria uma questão curricular aí? O pensamento de gestão, né, nós médicos, infelizmente, nós não temos na nossa grade curricular essa visão. O enfermeiro, por exemplo, como o enfermeiro ele lida com equipes, com os técnicos de enfermagem, eles já têm mais do que o médico. Entendi. No currículo deles. É uma carência que nós temos. E essa importância desse pensamento coletivo, além da gestão do empreendedorismo, esse pensamento coletivo de defesa da categoria, de que nós devemos andar juntos e tal, esse aqui, infelizmente, não tem, né? E esse ponto é importantíssimo. Há uma necessidade que os jovens, eles solicitam a gente. Rapaz, o que é que vocês precisam aí para conversar, para dar uma palestra? Não, é isso aqui, gestão, empreendedorismo. Exatamente. Entendeu? Porque isso cria não só a obrigação do estudo, mas assim, cria uma sedução, porque sem sedução não vai. Não vai. Verdade. É de convencimento mesmo, né? Exatamente. E a gente precisa conhecer, né? Porque como é que a gente vai procurar alguma coisa que a gente não conhece? Eu só procuro o que eu conheço, né? Exatamente. Né? Pelo menos eu ouvi falar, aí vai despertar e você vai aprofundar aquele... Como é que eu vou fazer cardiologia se eu nunca estudei cardiologia? Nunca nem li nada sobre cardiologia. É difícil eu querer cardiologia, né? Exatamente. Não é verdade? É verdade. E também um outro ponto, gostaria que o senhor comentasse, é que esse associativismo, inclusive dentro das faculdades, humaniza a profissão, que aqui e ali a gente escuta críticas de que o médico está muito frio na relação com o paciente, né? Esse é outro ponto, né? Aí vai um pouco da vocação, né, também, né? A vocação, as pessoas, porque a medicina ela só existe por causa do paciente, né? Se não houvesse o paciente, não existiria a medicina. E o paciente ele está doente. Pode ser uma doença, vamos dizer assim, psicológica ou pode ser uma doença orgânica. Ele tem problemas que precisam ser ouvidos, então a gente precisa ter empatia, né? Isso é uma condição sine qua non para o médico, ter empatia, né? Exatamente. E às vezes uma saúde implica na outra, né? Uma saúde física implica na psicológica. Na mental, exatamente, e o contrário. Perfeitamente. Para a gente finalizar, presidente, como é que está a agenda da gestão do senhor? Antes de eu só falar aqui da agenda, eu queria só dizer para os médicos que estão nos ouvindo que a Associação Médica Cearense, aqui só um recadinho, eu peço perdão aos outros ouvintes. Fica à vontade. É que a Associação Médica Cearense, além dessa defesa, como eu falei, da classe, a gente também existem alguns convênios com programas de associados, né? Algumas lojas a gente pode ter desconto e também existem ofertas de alguns serviços, como planos de saúde, como seguros, que tem uma tabela melhor para os médicos associados. Então, você mesmo se associando e pagando o custo da anuidade, no final das contas vai sair mais barato. Então, é interessante que algum médico que tem interesse nos procure. Como é que procura? Na internet? Na Associação Médica Cearense, você pode procurar na internet, no Instagram, como eu falei, ou entrar em contato direto comigo no meu Instagram, que a gente direciona. Pois não. E na associação, no site também da Associação Médica Brasileira. Para a gente concluir a agenda da gestão. A nossa agenda, a gente está com programação para o ano que vem, nós temos o nosso Outubro Médico, né? O nosso 35º Outubro Médico. Temos a programação do nosso Arraiado Doutor, que é uma festa muito grande, para cerca de 800 a 1.000 pessoas, que acontece em junho. Já tem data e vários eventos pequenos que nós estamos nos organizando,
entre os e com as ligas de faculdade, que são as ligas dos estudantes de medicina e as sociedades. E nós nos colocamos aqui também à disposição de qualquer entidade ou instituição de outro setor que precisa algum auxílio médico, alguma orientação, alguma palestra. Nós estamos aqui às ordens para poder atendê-los. E a gente agradece aqui a oportunidade aqui. Legal, Da TV presidente, Otimista. doutor Ricardo Pessoa. Gostei demais do papo. Eu apareço outras vezes. A casa com está certeza. aqui de portas abertas, tá bom? Muito obrigado, a gente agradece. E nós estamos aqui no mês de dezembro, né? Eu desejo a todos um Feliz Natal e um 2024 com muita saúde e paz para todos os ouvintes e todos os colaboradores aqui da TV Otimista. Perfeitamente. Para o senhor também, leve o nosso abraço do Grupo Otimista a todos os profissionais. Muito obrigado. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.